Questão de número 51. Se g for uma função derivável, encontre uma expressão para a derivada de cada uma das seguintes funções. Aí no item A função y, que é x vezes g de x. Y igual a x vezes g de x. Bom, conforme você está observando, a função y é dada por um produto de duas funções, a função x e a função g de x. Portanto, eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função da regra como sendo x e a segunda função como sendo g de x. De tal forma que y' fica assim, olha, y' é igual. Agora estou olhando para a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda. Derivada de x é 1 vezes a segunda função, que é o g de x. Agora, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Primeira vezes a derivada da segunda. Então, mais x vezes a derivada da segunda função. A derivada de g de x é g' de x. Bom, um pouco mais, 1 vezes g de x da g de x, mais aqui fica x vezes g' de x. Pronto. Vale a pena observar aqui, pessoal, que aqui é g de x e aqui é g' de x. Nada de querer colocar g de x em evidência, porque são coisas diferentes. Aqui é a função g, aqui é a derivada de g, tá bom? No item B, a função y é dada por um quociente de duas funções, a função x e a função g de x. Portanto, eu vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função da regra como sendo o x e a segunda função como sendo o g de x. De tal forma que, nesse caso, o y' fica assim. Olha para a fórmula, derivada da primeira vezes a segunda. Derivada da primeira vezes a segunda. Derivada de x é 1, vezes a segunda função, que é o g de x. Agora, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Então, menos x vezes a derivada da função g. A derivada da função g é g' de x, né? G' de x. Ainda isso tudo sobre quem? Sobre quem? Sobre g de x ao quadrado. Ou seja, a segunda função aqui é o quadrado, né? Que é o nosso g de x. G de x ao quadrado, tá? Um pouco mais. 1 vezes g de x vai dar g de x. Menos x vezes g' de x. Isso tudo sobre o g de x ao quadrado. G de x ao quadrado, tá? Então, nada de cortar um g de x desse com esse aqui, pelo amor de Deus, não pode não, tá, pessoal? Só se aqui tivesse um vezes, aí poderia, 1 com 1, tá? E o item C, a função y, novamente, é dada por um quociente de duas funções, onde a primeira função aqui, a função do numerador, é o g de x e a função do denominador é x. Então, novamente, regra do produto, considerando a primeira função, a função g, e a segunda função da regra, a função x. De tal forma que y' fica assim, ó, y' é igual, olha para cá, derivada da primeira vezes a segunda, derivada da primeira, g' de x, vezes a segunda função, que é o x, menos a primeira função, que é o g de x, vezes a derivada da segunda, derivada da função x é 1. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado, ou seja, a função do denominador ao quadrado, então, sobre x ao quadrado. Um pouco mais, vamos colocar o x aqui primeiro, vai ficar x vezes g' de x, e aqui menos g de x vezes 1 é o menos g de x mesmo, né? Menos g de x, isso tudo sobre x ao quadrado. Mesma observação, não posso cortar esse x com esse, porque aqui tem um sinal de menos, tá? Só se tivesse um sinal de vezes. Então tá aí a questão 51.